Boa noite a todos. Quando 75% das vezes que se sai na frente, você ganha o jogo. Isso é dado estatístico também. E todos esses jogos que você frisou muito bem, eles colocam um complicador muito grande para o jogo, que é alterar completamente a estratégia que se propõe as duas equipes. Depois do gol de hoje, o Sport baixou suas linhas e passou a nos contra-atacar, algo que a gente deveria fazer, sobretudo a partir do momento que tu consegue sustentar ali aqueles 15, 20 minutos de jogo, que a torcida empurra o time da casa para dentro do campo do adversário, e busca abrir o placar, motivado por aquele início de jogo sob pressão ali, Então não há uma única explicação, a gente busca solucionar esses problemas, manter o zero do placar, mas o fato é que eles têm se repetido. E isso gera um desgaste muito grande. Eu frisei exatamente isso no final do jogo para os atletas, que toda vez que a gente sai atrás do placar, a gente mostra a força de reação, mas a gente mostra um desgaste e muda a estratégia do jogo. E a gente precisa aprender a sofrer esses primeiros minutos de pressão do adversário, mantendo o zero do placar. Agora, com relação ao jogo, o início forte do adversário, depois nos deu o controle da bola, a gente circulou bastante, conseguiu algumas entradas na área, finalizações bloqueadas. No intervalo eu percebi que a gente precisava alguém às costas da linha, à medida que o Oscar é um jogador que consegue ter essa retenção de bola e organização para mais dos meios corredores. Coloquei o Tabata para dentro, e coloquei o Vitinho para a gente ter velocidade pelo lado, de um lado, e as habilidades e dribles e um para um do Prado pelo outro. Funcionou logo no início, uma retomada de bola alta, e na individual do Prado um belo gol que ele fez. Logo em seguida uma chance importante, mas no momento ali das trocas, e que a gente imagina ia ter um pouco mais a impaciência do estádio assim a nosso favor, a gente teve a expulsão do Ronaldo, que acaba fazendo com que a gente tenha que se defender o restante do tempo de jogo e mantendo esse ponto, que ele é importante, mas penso que a gente poderia ter sorte melhor na partida, conquistando os 3 que estavam em jogo. Boa noite, Roger, aqui da esquerda. Tudo bem? Falou bem aí sobre uma sorte melhor. O primeiro gol de hoje, o único gol sofrido pelo Inter, vem com um erro, uma falha do Antony. E algumas semanas atrás circulou a possibilidade do Antony estar jogando descontado, estar jogando lesionado, aguardando o retorno do Rocher. Uma falha técnica ou ele está realmente com algo físico? Não, técnica. Várias vezes. Não, técnica. Falha técnica. A avaliação desse momento do Antony? Nada. Não, ele falhou hoje, Nos outros jogos ele mostrou a desenvoltura de sempre, E eu nunca gosto de analisar o erro individual, Porque também a gente teve no meio campo também uma outra perda de bola em seguida, Então é um erro individual, mas desde um contexto coletivo, E quanto ao estado de saúde do Antony, está perfeitamente saudável e disponível para o jogo. Não tem influência se tivesse algo que eu estivesse descontando também. Erro técnico. Roger, devido às circunstâncias do jogo, do momento do Inter no calendário, priorizando Libertadores, preservando os jogadores mais desgastados, você colocou um time misto, digamos assim. O que deu para tirar de positivo desse empate? Porque comentasse sobre o Matias, pelo que a gente viu ali, acho que ficar fora, Como é que está a situação do Borré para ele voltar? Eu estou otimista, estou bastante otimista. O Borré já estava na parte do retreino, deve estar vindo com bola, Eu penso que a gente vai ter condição de utilizá-lo para quarta-feira. Não sei se desde o início ou se no decorrer da partida. Pelo visual ali do Matias, de fato, acho que foi algo que, no mínimo, o tirará do jogo do meio da semana. O que eu tiro desse jogo? Eu tiro a valentia dos meninos que entraram, do Raikkonen, do Iago, do Pastor, o Prado, que fez o gol, fez uma bela partida mais uma vez, sendo que ser forjado na adversidade. Um time diferente,
né, que foi a campo, né, e que lutou bastante para levar esse ponto importante, né, para casa, né? Eu acho que novamente, né, eu sempre friso determinadas questões que eu falo dentro do vestiário, porque eu também posso falar aqui fora. Eu falei exatamente isso para os jogadores, né? Primeiro sobre a questão da gente aprender a manter o zero do placar, né? Porque depois faz muito esforço. E o segundo momento, dar os parabéns aos meninos que suportaram uma pressão de um jogo fora no futebol brasileiro, de um calendário muito doido, né? Que faz com que, né, o Ricardo, no terceiro jogo, né, vinha sentir um problema, né? A gente fala né, de revezamento dos atletas, de preservação, né, o descanso, mas eu já fiz isso e fiz novamente, não só o descanso, né? O treino que te permite proteger a musculatura desses jogadores, tu não consegue fazer, infelizmente. E o jogador já machuca naturalmente e fica exposto a um maior risco, né, de lesão. Mas vamos reunir o que nós temos à disposição, né, e ir para esse jogo definitivo e decisivo na quarta-feira para a Libertadores, né, que estava sendo muito aguardado. Roger, boa noite. Boa noite. Inferno. Para o primeiro colega, você falou que está buscando soluções para que o time não sofra gols no começo. Quais são essas soluções buscadas? Porque já faz algum tempo que isso vem se repetindo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse assunto, porque eu acho que a grande preocupação do torcedor hoje é essa. É manter o nível de concentração sempre muito alto no início da partida, né? Entender o que o jogo pede do ponto de vista individual, né? Da tática individual coletiva, né? Numa disputa de meio campo, que por vezes é melhor, ao invés de eu tentar controlar essa bola, eu usar uma bola um pouco mais longa, afastar o adversário do seu gol naqueles primeiros momentos, saber jogar com a ansiedade e a motivação do adversário no começo do jogo, né? Por vezes fazendo o jogo esfriar um pouquinho mais, ser contundente, empurrando o adversário para dentro do campo, para que ele tenha a sensação também, né, e objetivamente, né, que o adversário também, se ele nos pressionar nos primeiros momentos, você vai conseguir feri-lo, né, e aí sim desmancha a estratégia do adversário. Acho que é um conjunto de fatores, né, todos eles relacionados, né, muito mais à questão emocional do começo do jogo do que propriamente estratégica, né? Então, talvez algo, né, se posicionar um pouco mais atrás. Para mim, eu não vejo isso, né, como uma solução, porque você traz o jogo para dentro do seu estádio, para dentro do seu campo, né? Ali no começo, o impedimento de 1 metro que o bandeirinha deu muito depois e ocasionou uma finalização. Eu falei pro árbitro no intervalo, existe uma parte emocional do jogo, quando ele não dá um impedimento de 1 metro, espera a conclusão para finalização, tu traz o ambiente do estádio todo contra o teu time, o time adversário que está dentro do campo, e o árbitro tem que perceber isso também, né? Porque o jogo também tem uma parte emocional que pesa muito, né? Principalmente no começo e no final do jogo, né? Quando tu quer defender o placar ou quando tu precisa mudar, né? Então é continuar pensando, né, e acreditar que a gente vai estancar isso, né, isso não vai acontecer mais. Boa noite, Roger. Lucas Colar, voz do Gigante. A gente tem visto algumas declarações de jogadores recentes, né, falando sobre declarações do Vitão, do Fernando. Hoje o Thiago Maia, na saída do jogo, no intervalo, falou que todo jogo que parece que a gente começa dormindo e depois que a gente toma o gol a gente acorda. É uma terceira declaração de um jogador dentro de campo em relação a esses gols sofridos. E querendo ou não, hoje o Inter encarou a lanterna do Campeonato Brasileiro, né, dentro, óbvio, né, da Ilha do Retiro, né, mas a gente, ao ver o jogo, espera que os jogadores que estão fora aproveitem a oportunidade para te dar uma pulga atrás da orelha. É preocupante essas declarações e o fato do Inter estar saindo daqui celebrando um ponto? Mas penso que pelo contexto da partida, né, é muito simples a gente analisar somente pelos pontos do adversário no campeonato, né? Agora mesmo a gente empatou na rodada passada do Brasileiro contra o Mirassol, em casa, né? O Mirassol venceu o São Paulo e depois do jogo eu respondi, né? Tive que responder, né? Por que a gente não ganhou, né, do adversário do ponto de vista da hierarquia menor que o do Internacional. A gente precisa analisar todo o contexto, né? Claro que a gente veio disposto a vencer a partida, né? E as declarações são percepções muito pessoais dos jogadores, né? Não acredito que o nosso jogador entre, né, desmotivado, né, ou desatento, né, com pouca energia, né? A circunstância do momento e a repetição talvez gere um gatilho ali, né, que tu, né, no início, né, se porte de uma forma,
né, que faz com que o adversário, né, entre dentro do seu campo com um pouco mais de energia, né, mas, né, não me preocupa essas declarações, né, me preocupa muito mais, né, encontrar soluções imediatas para essa questão. Roger, boa noite, Jairo Vinck do Baldasso. Boa noite. Deixa eu contextualizar, parece que o futebol brasileiro pega a incompetência, né? Um time que é competente no ano anterior se classifica para todas as competições, faz um bom campeonato, chega na Libertadores, está no Campeonato Gaúcho, está na Copa do Brasil, está no Brasileiro, não consegue jogar todas as competições em alto nível, porque é um jogo atrás do outro. O Inter agora esse mês de maio vai jogar a segunda partida no Beira-Rio apenas. O Inter fez 27 mil quilômetros em maio aéreo e agora tem um foco total no jogo do Bahia. Como não trazer esse foco total para Recife hoje, sabendo que tem uma decisão na próxima quarta-feira? Não, mas acho que exatamente ao contrário, Jairo, né? Sabendo que tem uma decisão na quarta, mas sabendo que hoje também é um jogo muito importante, decisivo para a nossa recuperação no Campeonato Brasileiro. Então tu acaba, querendo ou não, desviando o foco das atenções. Eu já falei a respeito sobre a questão do calendário, me parece justamente isso, né? Os times que se credenciam pelo ano anterior são punidos, né, pelo um calendário apertado, né, que faz com que você rode o mundo várias vezes, né, que por vezes acorda de madrugada no hotel, não sei nem onde eu tô, não sei nem que cidade eu tô. Né, tem que parar um pouquinho e pensar. Imagina eu que não jogo, que tenho desgaste apenas emocional, né, e os jogadores têm o desgaste físico, né, mas isso pega para todo mundo, né, isso vai fazer com que o futebol brasileiro se transforme num futebol muito caro, né, porque você precisa ter 3 times, não são nem 2 times. Você precisa ter 3 times para conseguir cumprir o campeonato brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, se não é a Libertadores é a Sul-Americana, e isso sem dúvida nenhuma tira foco de atenção, não tenho dúvida disso. Né, mas é o que nós temos hoje, né, e é desligar hoje um pouco, né, depois da coletiva eu tento desligar a cabeça, né, do jogo para amanhã novamente voltar a pensar na quarta-feira, que é mais um jogo decisivo, né, mas vamos lá, é o que temos, né, estamos fazendo o que melhor a gente pode para esse momento, sempre há espaço para evoluir e nós vamos buscar essa evolução. Obrigado, Roger. Representação amanhã às 4 horas da tarde no CT.